Eu acho que mais a comunidade foi super envolvida, assim, muitos personagens dali, até o Senhor do Ribeirão, né? Acho que a comunidade se envolveu. Dicotomia assim entre a igreja e o comunismo, né? E aí você coloca que o rapaz ali, o barbudo, ele é um socialista com tendências comunistas e anti-ditadura. E tem a ver a questão que o Ribeirão da Ilha e a própria formação da cultura local, açoriana, que tem muita tradição, e a cultura da Igreja Católica, que é o contrário do que se prega dentro do comunismo. O comunismo é o materialismo, né? E você fez um filme onde tinha um foco que ele era anti-igreja, no caso, e todo o contorno seria assim, antimaterialista. Então, como que você colocou essa relação? Porque só apareceu o principal ali, ele como o comunista, digamos assim, porque a gente via na parede lá abaixo o militarismo, abaixo... Sim, tem todas as referências à ditadura, né? Então, coloca-se no filme essa questão da alteração, da mudança da sociedade. E aí no filme pareceu que mesmo ali estava todo mundo feliz, parecia que não tinha muito assim essa questão da ditadura mesmo, da dificuldade de se viver com a liberdade de expressão. Então, como você colocou juntou essas partes aí? Veja bem, o personagem traz toda essa contradição, não é? Ele trabalhar, por exemplo, isso é uma ironia da minha parte, ele trabalhar, por exemplo, com imagem, que é uma coisa sacra, e ele pensar exatamente o oposto. Agora, assim, não existe assim nenhuma relação com a cultura local. Ribeirão da Ilha foi um cenário, entendeu? E o filme tem, vamos dizer assim, dois climas. Passa-se coisas da realidade, da atualidade, com inúmeras referências, não é? O I 99, neoliberalismo, não é? E todas aquelas referências a Brecht, o analfabeto político, e trazendo para os dias atuais, referências até políticos catarinenses, né? Da Manuel Boi, né? Seu Bornhausen, né? Aquela coisa de hoje se passar por democrata, né? Analfabeto político não percebe isso daí, né? E o filme se passa assim, tem dois climas. Temos esses elementos da realidade, do nosso cotidiano, aquela coisa do dia a dia, da família, dos pequenos problemas e tudo, não é? E tem o clima do sonho. A mulher sonha. Tem momentos que a mulher delira. Aquelas imagens, por exemplo, ela vendo a arca, o ouro, mesmo quando ela está na cama, dormindo, aquilo é um delírio total. E é delírio também aquele baile não existe. Aquele baile não existe. Então não existe esse clima de felicidade das pessoas, como o senhor colocou, sabe? E ele tem um sonho. Eles têm o sonho de um país mais justo, não é? Sociedade igualitária, não é? Mas ele tem pesadelo. Eu faço uma brincadeira formal que no início quem sonha é ela e é ele quem faz o café e é ele quem joga. E depois eu inverto. Isso é uma brincadeira formal, porque na verdade o que eu quero é falar sobre esse grande período que nós tivemos na vida brasileira. E ele é o personagem marcado por isso, porque ele vem de fora. Quer dizer, ele sentiu isso daí. Ele não foi um revolucionário de pegar em armas, mas ele foi solidário com aquilo lá. Uma coisa parecida com a minha, que eu também fui convidado para fazer guerrilha e coisa e tal, e eu não quis, porque eu achava que a minha arma seria o cinema. Consegui responder? Eu acho que, de certa forma, sim. Eu queria que o senhor acentuasse um pouquinho mais essa questão
da cultura voltada, digamos, para a igreja, e a ideia de colocar que, olha, tem o militarismo aí, então tem o socialismo, tem esse lado o reverso dessa cultura que a igreja traz, com a o que ocorre é o seguinte, são contradições, né? E assim, ele, por exemplo, é materialista. Ela é profundamente religiosa. Então é isso. Parabéns pelo filme, assim, eu consegui perceber que essa questão bem assim do materialismo e do espiritualismo, sabe? E você traduziu isso daí. Tomara que todos possam estar aceitando essa interpretação, porque realmente eu acho que foi, até mesmo quando o senhor falou do teu passado, olha um pouco essa questão de convite à guerrilha, isso, então precisava realmente colocar para fora de alguma forma, né? E eu entendi que, olha, existe ainda uma sementinha de um ideal que o filme pode estar passando para a gente. É isso aí, parabéns e obrigado. Esse roteiro, ele, na verdade, ele já existia há um bom tempo, né? Como é que surgiu a ideia de fazer o filme, de botar na tela, assim, Isso é uma história, assim, muito antiga, né? Surgiu, na verdade, por volta de 73, eu trabalhava na Globo, lá em São Paulo, né? E fui fazer uma matéria sobre Nossa Senhora Aparecida, né? E lá eu conheci artesão, né? E me apareceu um pequeno exibidor, que nessa época era muito comum os pequenos exibidores de cinema do interior de São Paulo se transformavam em produtores também. Então eles faziam uma cota, cada um entrava com um percentual e fazia uma produção rápida, né? Barata, né? E eu fui procurado por um deles, que era da região ali do Vale do Paraíba, né? Aí ele queria fazer um filme mais ou menos naquele estilo assim, que lembrasse o sucesso da Paixão de Cristo, né? Que é um filme que se exibe sempre, né? E como ele estava ali em Aparecida, então ele pensava em ter um filme sobre Nossa Senhora Aparecida, a história do milagre, tudo, né? Os fiéis que aparecem, tudo, né? Para ser exibido permanentemente, né? Você já imaginou, né? São milhares e milhares de pessoas o ano inteiro visitando Aparecida e ele já estava vendo muito dinheiro na frente, né? Aí ele me propôs, né? E eu já estava afastado do cinema há 3 anos, porque eu tive um problema de censura, né? Eles seguraram um filme que eu fiz, chamado O Diabo Tem Mil Chifres, né? Em 1970. Só liberar O Diabo Tem Mil Chifres. A ditadura censurou e só o liberou próximo da anistia, né? Em meados de 78. Né? Então, eu tinha dificuldade de arranjar produtor e tudo, por isso, então eu voltei a trabalhar em televisão. Comecei em televisão há muitos anos, assim, bem antes de fazer cinema. Né? E aí, então, eu disse, bom, vou aproveitar essa oportunidade, já que eu estou afastado do cinema, né? Tem uma paixão e tudo, então eu vou escrever um projeto para ele, né? Mas não adianta, viu? Hoje essa onda aqui no Brasil dos filmes sobre temática espírita, né? Fazendo muito sucesso, né? Tipo Chico Xavier, Nosso Lar, uma produção de 20 milhões de reais que levantaram, né? E eu poderia pensar hoje, né? Eu digo assim, como eu não ganho dinheiro de jeito nenhum, então eu vou fazer um filme também sobre essa temática, né? De repente, né, eu consigo recursos, né? Mas não adianta, eu não posso me voltar contra meu pensamento, contra os meus princípios, sabe? Então, eu não faço, porque não é só o dinheiro que eu vejo. Eu preciso do dinheiro, mas tem outras coisas acima disso, não é? E então eu comecei a mexer na história e tudo, mas aí eu vi que não dava mesmo, não é? E aí eu
comecei a desenvolver, que era uma homenagem à chanchada na época. Ele ficou simplesmente horrorizado, né? E disse, esse filme eu não financio. Né? Então tudo bem, continuamos simpáticos um ao outro, né? Se bem que esse relacionamento de quem dirige com o exibidor é um relacionamento um pouco tenso, né? Mas a educação manda que a gente haja dessa forma. Né? E aí depois, com aquela coisa da Embrafilme, né? Eu tentei apresentar um projeto na Embrafilme, mas eu não consegui condições, né? E ficou sendo engavetado, né? De vez em quando eu mudava, né? Tentando assim, aparecer uma oportunidade de uma forma que viabilizasse, né? E com isso daí se passaram mais de 30 anos. Né? Teve gente lá de São Paulo, né, chamada Boca Paulista, Boca do Lixo, que era assim, que era pejorativamente chamado pelos críticos, né? Teve gente que falou, Pena, você faz isso, faz aquilo, não sei o que eu produzo. Eu digo, olha, eu já fiz um bocado de concessão, eu não vou fazer essa concessão, porque de qualquer forma eu tenho meu feijãozinho garantido trabalhando na televisão. Né? Então eu fiquei segurando isso daí, né? Mas esperando uma oportunidade. Depois mudo para cá, muitos anos depois surge o edital, e aí eu fiz alguma coisa mais modesta por causa da questão orçamentária, né? E aí eu introduzi alguns elementos para dar uma certa cor local, né? Mas está um pouco distante dessa ligação com a cultura local, a cultura açoriana. São pequenas referências, né? Até para não mostrar que eu sou ingrato, né? Que eu não sou daqui. Né? Então, colocar aquela referência da renda, o coveiro lá falar daquele jeito, né? Vai por ali, por ali, por ali. Né? Essas coisinhas assim. Né? E aí eu fiz assim, o mais modesto possível, né? Com um mínimo assim, de personagens, né? E com os recursos do prêmio, né? E não deu para fazer mais. Né? Trabalhamos 99% com material humano local. Eu só trouxe de fora aquele ator que faz o principal masculino, né? o Santinho, né? É amigo meu de longa data, é um grande ator em São Paulo, hoje é um dos melhores atores do teatro lá. Trabalha muito mais em teatro. Em televisão ele aparece muito pouco. Trabalhou na Globo numa série lá, JK. Mas nunca deram para ele os papéis que ele merece. Né? Então ele faz teatro de alto nível, lá em São Paulo. Né? E o fotógrafo, que é uma pessoa de absoluta confiança, né? E que é meu amigo de muitos anos também lá de São Paulo, eu trouxe. E uma coisa puxa a outra, né? Porque o fotógrafo só trabalha também com o primeiro assistente de câmera, que é de sua confiança. Esse veio também. E um chefe eletricista. Então vieram essas 4 pessoas de São Paulo. E que crítica o senhor faz em relação a essa questão de edital, a questão de patrocínio para cinema, da dificuldade que tem o cineasta, principalmente o caseiro, entre aspas, para produzir um cinema assim, inclusive para colocar o público assim, de uma forma quase que informal. E em relação a isso, essa política de Ministério da Cultura para a produção de cinema, qual é a crítica que o senhor tem e qual é o prazer, por um outro lado, de, olha, terminei com meus recursos parcos e pronto, está aí a minha produção artística. Que prazer tem de hora que o senhor sentou e falou assim, agora eu vou assistir ao meu filme? Essa parte final da sua pergunta aí, é muito difícil encontrar alguém que diga que fez com recursos próprios, não é? Porque hoje nós nos limitamos a editais, que é uma verdadeira loteria, né? E captação de incentivos fiscais. Eu sou contra essa política, sabe? Porque eu acho que é uma covardia das nossas autoridades, né? Que elas deveriam regular o mercado. Ninguém do cinema brasileiro, se fizer uma pesquisa, perguntar a eles que trabalham aqui, novos e tudo, se eles são contra o cinema americano, não vai encontrar ninguém que seja contra o cinema americano. São contra essa invasão
essa coisa desenfreada. Você pode ver na televisão, né? Você liga a televisão, tem dezenas e dezenas de canais aí por assinatura, né? Só passando filme americano. Às vezes você muda de canal, está o mesmo ator em outro filme. Né? Então, eu sou contra, porque eu acho que o cinema não precisava de incentivo fiscal. Bastava, ele é autossustentável. Bastava ter uma taxação sobre um produto similar estrangeiro, sabe? Como é em vários países, sabe? Então, paga-se uma taxa para entrar, mas uma taxa considerável, né? Agora você vê, nós temos hoje em torno de 2.200 salas. No Brasil, né? Exatamente, no Brasil. Não são cinemas, é um cinema que tem meia dúzia de salas. Shopping tem 10, 12 salas, né? Esse é o total de salas, incluindo as pequenas, tipo aqui a do SIC, o novo, o Paradigma, né? Então, os americanos lançam 2 ou 3 filmes com 600 cópias cada um, eles ocupam praticamente o mercado. Aí você faz um filme, você consegue distribuidora, né? Você consegue distribuidora porque tem uns que acham o filme interessante, acham que ele tem alguma perspectiva, né? Se encaixa em um determinado perfil de público, né? Mas o exibidor está interessado no filme que passou lá no Festival de Cannes, no Festival de Berlim, foi indicado para o Oscar, não sei o que, ele está de olho nisso daí e ele vai deixando os nossos filmes, especialmente que são filmes assim médios e de baixo orçamento, pequeno orçamento, assim, na hora que não tiver mais nada para exibir mesmo, então ele coloca, né, sabe? E se tiver perspectiva de faturar mais com outro filme, ele tira de cartaz imediatamente, né? Esse daí conseguiu ficar 4 semanas no Belas Artes de São Paulo, né? Mas por quê? Porque o antigo dono, né, das salas, né, que perdeu, porque o dono do prédio exigiu de volta e não teve condição de bancar, né? Ele é uma pessoa extremamente sensível, o André Stune, né? Uma pessoa extremamente sensível. Antes de mais nada, ele é um cinéfilo, ele não é bem um comerciante de cinema. É um apaixonado por cinema, ele compreende a nossa luta e tudo, e eu acho que não quero absolutamente me autoelogiar, mas eu acho que o filme tem algumas qualidades. Para passar num cinema como Belas Artes, não é bem à toa. Para passar no Sesc de São Paulo, também não é bem à toa, né? Então, ele ficou 4 semanas lá por essa circunstância, porque ele acreditava, né? Agora, vai em outra sala, de outro exibidor e tudo, é 1 semana e olha lá. Sabe? Então, eu acho isso, que a nossa produção poderia ser viabilizada sem depender de incentivos fiscais, né? Ele está tirando dinheiro que poderia ser útil à saúde, à educação, à segurança, na verdade, à habitação e tudo, sabe? E o cinema poderia ser autossustentável, né? Nós precisaríamos, por exemplo, que depois de 23 anos, desde a Constituição de 88, o Congresso, né, fosse mais idôneo e aprovasse uma lei do nosso interesse, que é a lei que contempla a produção independente brasileira na televisão, né? Porque nos países mais avançados, na Europa, nos próprios Estados Unidos, a televisão encomenda um grande percentual da programação que apresenta. Ela não produz tudo. Ela produz basicamente jornalismo, eventos, transmissões esportivas e tudo, porque os seriados e os filmes são encomendados. Se vocês veem, por exemplo, a TV por assinatura, vocês veem, por exemplo, um programa vou fazer um programa de entrevista aqui de Letterman, né? David Letterman, não sei, né? Tem entrevistas, né? No canal no 41 GNT, né? Então, e no final, claro, que foi a CBS que produziu,
foi a CNN que produziu? Não, foi vamos dizer, a Pena Filho Produções de um cara de lá. Recomendados no passado. É evidente que não foi assim, porque ele tem belos olhos, né? Porque ele encaminha o projeto, eles se interessam e aí eles financiam. Né? Agora, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, a televisão brasileira, que recebeu todas as benesses para se tornar o que se tornou, né? Com tudo que foi preparado desde o governo João Goulart, o sistema de satélites e tudo, né, que é bem avançado nosso, né, ela não abre mão, ela quer monopolizar, ela quer produzir, exibir. Por isso é que eu tenho uma referência aí, que algumas pessoas não notam, né, que eu fiz questão de fazer, né, aquela que eles carregam a mesa na cabeça, está emprestando a mesa para servir para o velório, né, e está se ouvindo que é o vozerio das casas que vem, que é a novela, né? Então ele diz assim, bobagem, né? Porque essa gente se na época de Lavoisier, se na época do Lavoisier tivesse televisão, ele diria, né? Na televisão nada se perde, né? Tudo se reprisa, né? E hoje vira filme. Você pode reparar que vários programas da Globo viram filmes. Hoje, por exemplo, mudava de canal para estava no 61, o prêmio, né? Estava passando A Mulher Invisível, né? Que aliás, uma mulher belíssima, né? Giovanni, né? Mas estava passando lá, mas dá a impressão que é novela, porque tem a grife da Globo, né? Então, eles querem monopolizar. E o que salvou Hollywood da falência foi a lei antitruste. Eles criaram uma lei dos Estados Unidos fazendo com que a televisão deixasse de monopolizar, né? De produzir, exibir e vender. Né? E lá é assim. Agora a gente imita tanto o americano, por que não imita isso? Depois, o grupo que acompanha a Globo são os evangélicos, são alguns parlamentares que possuem emissoras de rádio e televisão. Então eles engrossam esse couro aí e formam uma bancada muito forte no Congresso que não deixa mexer em nada. E por incrível que pareça, foi um deputado federal catarinense, que eu nunca soube que tivesse qualquer interesse, qualquer conhecimento da área, que foi um dos maiores inimigos nossos, que é o seu Paulinho Bonhouse. Você sabe disso. Nós mandamos, ativamos todo o pessoal do audiovisual no Brasil para mandar e-mails para ele rever isso daí, sabe? Isso está desde que a nova Constituição foi promulgada em 88, tem artigos da lei da área de comunicação que os meios de comunicação, as empresas de comunicação encabeçadas pela Globo, não permitem que se transforme em lei. Por isso eles fazem o que querem, mandam. Mas sobre o seu prazer de sentar no sofá e... Olha, eu digo o seguinte, desligar a TV? Você vê o teu cinema, o teu filme. Sim, sim. Inclusive hoje eu tive assim recebi um e-mail, né, porque eu tenho um pequeno site, né? Recebi um e-mail, uma pessoa que eu não conheço, pedindo informações sobre esse filme que eu disse que foi censurado, que eu fiz em 1970, né? O Diabo Tem Mexido, né? E um amigo dele mandou uma imagem pelo YouTube, né? E ele queria informações, porque ele é do Paraná, ele ouviu falar que o filme foi rodado no Paraná, e de fato foi rodado no Paraná em 1970. Né? Então, e aí tinha o trailer do filme, né? Aí então eu vi o trailer do filme hoje, né? Esse que me custou praticamente a carreira, né? Porque a censura, de uma certa forma, inviabilizou minha carreira, né? Eu fiquei, desde esse filme, eu só voltei realmente ao cinema depois que estava radicado aqui, quando eu fiz o Naturezas Mortas, né, que é um curta que ganhou um edital do Ministério da Cultura. Né? Então, quer dizer, eles me privaram de trabalhar com isso daí durante mais de 20 anos. Né? Então, de qualquer forma, é prazeroso
a gente vê, né? A gente só lamenta isso, a gente ter pouco público, né? Pouco acesso, né? Porque a gente não tem dinheiro, né? Eu não é que seja moralista, mas eu não vou fazer filmes sobre tema religioso, endeusando, nem nada, não vou fazer filme erótico, fazer Bruna Surfistinha. Adianta, não é que eu seja moralista, mas eu não vou fazer. Tantos fizeram, alguns fizeram muito bem e tudo, né? Então, interessa mais brincar com certas ideias. Que é isso, né, Pena? Obrigada, tá? Uma vez. Valeu mesmo. Parabéns, né? Você também. Valeu a pena. Obrigado aí pelo bate-papo. Mas vamos passar o Diabo Tem Mil Chifres. É o Museu da Imagem do Som de Curitiba, que a produção é paranaense. E não dá para pegar conta a partir de lá e não aqui sabe? não. Isso daí eu não sou produtor do filme. Eu ganhei 10%, tinha 10% de participação. Como não rendeu nada, então... 10% de prejuízo, né? Mas deixou a mensagem lá, né, Pena? Deixou a mensagem lá, né? Tchau, boa noite, gente.